Muito bem, saudação especial a você que está de boa, está nos assistindo, está visualizando essa live, esse podcast que eu estou apresentando, começando a partir de agora, aqui junto à Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões. Alexandre Fedoroff Rodrigues. Muito bom dia, prazeraço recebê-lo e conversar um pouquinho, saber da tua função na área da saúde aqui de São Paulo das Missões. Como é que está? Tudo certo? Bom dia, Bialas. Bom dia, comunidade paulistana. Estou à frente a UBS, a Posto de Saúde, a Unidade Básica de São Paulo das Missões, desde janeiro. Tá? Hoje atuo como coordenador lá, mas ajudo no que for necessário. Ajuda o Adriano também? E, com certeza. Estou brincando contigo, Adriano, que é o secretário de saúde aqui de São Paulo das Missões, né? Então, o trabalho, você como coordenador e o Adriano como secretário, ele deve, eu acho, que ele deve aprimorar, deve ser mais ou menos, vocês trabalham praticamente juntos, um sabe da função do outro, né? Isso, com certeza. A gente está em contato direto, né? O Adriano precisa de mim, eu preciso dele. A gente... WhatsApp, hoje ficou tudo muito fácil, né? Ou eu subo até a secretaria, o Adriano se faz bastante presente lá no posto de saúde também. Então é uma comunicação direta que eu e ele temos. Bom, o Alexandre, eu tenho divulgado na minha rede social boletins informativos, aliás, muito importantes boletins, porque traz o ouvinte e quem visualiza tem uma noção de quantos atendimentos em vários setores, quantos medicamentos. Cara, isso é trabalhoso, mas é muito significante porque é uma prestação de contas tua, do secretário, do contexto geral para com a comunidade, né? Isso. Todo mundo sabe que a UBS hoje funciona das 7 da manhã até as 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Aumentou bastante o fluxo, a demanda de trabalho lá. Conforme os números que a gente apresenta, a gente vê que são números expressivos, né, Bialas? Sim. Tanto é no acolhimento, consultas, atendimentos na farmácia, curativos, visitas domiciliares. Então a gente tem bastante trabalho lá e, como eu te disse, aumentou bastante a demanda. A nossa equipe lá, toda ela é bem qualificada, a gente está lá para atender todo mundo da melhor forma possível. O Alexandre, essa alteração que teve, não foi um pouco fruto da questão de horários? Expansão de mais tempo de trabalho não vinculou mais a procura? Isso, a gente pensou muito no horário estendido, de tardinha, principalmente naquelas pessoas, e no horário de meio-dia, as pessoas que trabalham, né? Horário comercial. Que bate o ponto lá, né? Isso. Horário comercial, a pessoa que precisa trabalhar, por exemplo, trabalha numa loja, preciso ir consultar, eu não vou faltar ao trabalho, eu vou ir de tardinho. Então a gente tem médico disponível lá, tem a enfermeira que está disponível lá, faz um acolhimento legal, a farmácia fica aberta também até as 19 horas na dispensação de remédio. Então a gente tenta acolher todo mundo da melhor forma possível. Legal, eu não posso esquecer aqui, deixar um abraço ao prefeito Berdão, vice-prefeito Roque, que estão possibilitando esse bate-papo também, e a coordenação deles, que são os nossos chefes, no caso, né? E a gente prestando conta, trazendo essas informações importantes à comunidade paulistana e a toda a comunidade regional. A questão dos medicamentos, hoje, eu vejo aqui no relatório inúmeros, cara, números centenas, para não dizer milhares também, né? Hoje, existe o medicamento 100%, 90%, 95%, ou qual é o percentual que dá para ser divulgado com relação aos medicamentos todos que são oferecidos pelo BS? Isso. Frisando ao prefeito Berdan e ao vice Roque, são bastante atuantes, junto ao secretário Adriano, lá no posto de saúde. Com frequência eles nos visitam para ver como é que está o andamento, se precisamos de alguma coisa. E em relação ao número de medicamentos da farmácia, no começo do ano estava bem defasado, assim, faltava alguns medicamentos e coisa, mas agora com o apoio da administração, o secretário se empenhando, Fernando lá na farmácia, Felipe, hoje temos a Dúnia também, estamos praticamente com 95% dos medicamentos em dia. Tá? Se falta alguma coisinha bem pontual. 95% é um número bem significativo, porque praticamente todos, né, todos os medicamentos. E aqueles que a farmácia popular oferece, tem alguma coisa a ver com o OBS também ou não? Isso. Hoje tem uma lista lá que foi feita pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, onde nós temos aqueles tipos de remédio disponível. Os remédios da farmácia popular são exclusivos da farmácia popular. Esses medicamentos a gente não tem lá na farmácia da UBS.
E essas informações que você passa, eu tenho um relatório comigo aqui, inclusive, um total de atendimentos. Cara, praticamente 1.500 atendimentos em 10 meses, 9 meses. Isso é um número bem elevado, né? É, hoje nós temos em média uns 200 atendimentos diários, mas os atendimentos o que é? É o acolhimento lá na frente. Como eu te disse que aumentou bastante a demanda ali, é praticamente impossível a gente o médico atender todas essas pessoas, né? Porque a gente fala de 1.000, então não é 2, 3. Então assim, ó, o pessoal da enfermagem faz um trabalho muito bacana lá, conversa, faz a triagem. Com pré. Isso, faz o acolhimento ali. Se ela tem protocolos hoje nas UBSs, não só na nossa, mas nas outras cidades também, onde a enfermeira é capacitada a fazer alguma medicação, a receitar algum tipo de remédio. Então, elas nos ajudam bastante nesse serviço e os nossos médicos também fazem um trabalho excepcional junto à comunidade, onde atendem bastante pessoas diariamente, fazem visita domiciliar, tem a renovação de receita. Então, é um trabalho bem contínuo que a gente está prestando. Nós tivemos um pequeno problema de internet, agora vamos reproduzir esse momento de fechamento de bate-papo contigo aqui. Nós estávamos conversando sobre a questão dos profissionais que trabalham na saúde, esse atendimento que é prestado com muito carinho e muito profissionalismo para com todo o povo paulistano, né, Alexandre? Isso, hoje a gente tem a demanda espontânea lá, então, como a gente já estava falando, onde todo mundo que chega lá recebe algum tipo de atendimento, seja ele pela técnica de enfermagem, seja pela enfermeira. A enfermeira faz a triagem, é capacitada, passa para o médico se necessário. Se ela achar que consegue resolver a situação, ela tem a capacidade de receitar algum tipo de medicação. Então a gente tem um fluxo bem grande lá na UBS hoje. Isso é bacana. Alexandre, com relação a agendamentos, como que está? Eu tenho tido algumas informações de que algumas pessoas não estão cumprindo com agendamentos, porque é importante que funcione. Se o sistema não está funcionando, porque alguém está errando no meio. Como é que está a questão do agendamento? O povo está vindo, não está vindo? Espera o transporte, não espera? Como é que está essa questão? Hoje, então, agendado lá, a gente tem as consultas do traumatologista, a dentista e a nutricionista. Então, são 3 tipos de agenda que a gente tem lá. Bastante demanda, tá? Bastante demanda mesmo. Mamografia, a gente também é por agenda, bastante demanda. E tem os casos faltantes, sim, Bialas, onde acaba prejudicando um pouco o serviço, onde uma outra pessoa necessitada poderia ser atendida e acaba tendo que esperar mais tempo na fila por pessoas que agendam e acabam falhando ao serviço. Pois é, mas essas falhas acontecem rotineiramente ou casualmente acontece? Porque eu não sei, Alexandre, mas eu acho que no mínimo a gente está acostumado, praticamente 100% da população tem um aparelho desse aqui, ó, tem um telefone. Então não custa você avisar. Né? Não, desculpa a minha sinceridade, talvez a maneira de falar, mas eu acho que o mínimo um retorno. Um dia antes, ou pode acontecer alguma coisa inesperada na hora, ou sei lá, mas uma comunicação é legal, seria bacana. E eu aposto que você atenderia. Isso. Algumas pessoas acabam nos avisando, ó, aconteceu um imprevisto, não vou poder ir, a gente avisa a profissional. Mas tem muitas pessoas que não nos avisam. Nutricionista esperando, um exemplo de ontem de manhã, ela passou praticamente a manhã inteira esperando pacientes e 2, 3 falharam. Coleta de não vem e nem satisfação não dá. Isso. Coleta de preventivo também, algumas pessoas faltam, dentista, então não é bem rotineiro, bem contínuo essa falta. Isso é muito emblemático, porque se a pessoa vem no UBS e não é atendida, é porque o sistema é falho, porque o secretário não trabalha, que o diretor não faz isso, o coordenador não faz aquilo e tal. Mas e aí? Cadê a responsabilidade de quem precisa? Isso, lembrando que o atendimento lá é todo ele gratuito, né, Bielas? Não tem custo nenhum para a pessoa, só o deslocamento de vida. Nem por isso. Isso, né? Nem por isso que pode acontecer esse tipo de coisa, né? A gente acaba ficando de mãos atadas lá, de repente poderia estar atendendo uma outra pessoa, como eu disse, mas temos que esperar aquela pessoa que marcou, né? Estou conversando com o secretário Adriano já, para a gente tentar resolver esse tipo de situação, ou divulgar nomes de pessoas que faltam, ou deixar essas pessoas para o final da fila. Alguma coisa a gente vai ter que fazer para tentar sanar esse tipo de situação. Aquela pergunta que eu fiz anteriormente para você,
É rotineiro ou casualmente essas falhas acontecem? Não, vem acontecendo repetidamente, é bem rotineiro isso aí. Com a mesma pessoa, seguidamente acontece? A gente tá cuidando lá agora nomes de quem falta, de quem não falta. Tem pessoas que já faltaram mais de uma vez, né? Mas é bastante pessoas mesmo que faltam aos atendimentos agendados lá. É interessante e importante que as pessoas tenham a responsabilidade, tanto quanto vocês estão tendo no momento de agendamento, porque não é só agendamento aqui. Muitas vezes com referências. E aí é um sistema todo que fica inoperante devido a alguém que desiste, alguém que acha frio, ainda bem que o inverno já foi, né? Mas não vai. Então há de se ter essa responsabilidade, esta sensibilidade de noção do quanto isso acaba prejudicando todo o sistema. E não só o secretário, não só o diretor, mas há outros pacientes que deixam de ser atendidos naquele dia e vão vir posteriormente. Poderiam ter sido atendidos hoje, mas não podem porque já preencheu o agendamento. Evidente que não tem como atender todo mundo de uma vez só. Aí deixa para amanhã, aquela pessoa não vem. Poxa, é chato isso, né? Sim, com certeza. Como eu frisei no início da nossa conversa, com a livre demanda agora, e é natural os atendimentos aumentarem, né? Então, só para te ter uma ideia, Bialas, hoje, de 1º de janeiro até 30 de setembro de 2025, a gente teve mais de 47 mil atendimentos na UES. Como é que é? Repete. Mais de 47 mil atendimentos. De janeiro até? Até 30 de setembro de 2025. Cara, são 9 meses, divide por quantos mil? 47 mil. Mais de 47 mil atendimentos a gente já teve. São mais de 5 mil atendimentos por mês. Isso. Então, assim, como a demanda tá grande, a agenda tá grande também. Então, se eu falhar, vai ter outra pessoa que não vai poder ser atendida por eu ter botado meu nome lá e acabo falhando. O profissional tá lá te esperando, tá lá, poderia estar atendendo outro e acaba atrapalhando o nosso fluxo, né? Cara, eu poderia estar falando aqui para o secretário Adriano, mas eu aproveito e falo para ti. Parabéns por essa divulgação desses números. É uma prestação de contas para a comunidade que o povo fica sabendo. E daqui a pouco, o Adriano não faz isso, o Alexandre está só sentado lá, não está dando muita importância. Mas os números não é o que muita gente acaba pensando. Eles são reais. Está ali, o histórico está ali, né? Isso, com certeza. Tem horários lá na UBS que o movimento é maior, né? Tipo, começo da manhã, começo da tarde é maior. No meio da tarde, então, assim, mais perto do meio-dia, o movimento baixa um pouco. Mas, assim, os profissionais que estão lá sempre têm coisa para fazer, Bialas. Ou estão lavando material que é usado para fazer um curativo, para uma retirada de ponto, ou estão fazendo gases, chumaços, esterilizando algum tipo de material, lançando alguma coisa no sistema, porque hoje tudo precisa ser lançado no computador. A gente precisa apresentar alguns números para o Ministério, para a 14ª, então sempre tem alguma coisa para fazer lá no BES. E muitas vezes, não sei se você teria condições de falar sobre o assunto, mas muitas vezes algum projeto dentro da Secretaria de Saúde, ele engloba um certo número de pacientes, atendimentos e tal. Daqui a pouco esse projeto vem para ser efetivado permanentemente, mas como ele não está atingindo a média, o governo, a esfera estadual, federal, desiste. Ou muda, não, peraí, não é necessário, não precisa. Então as pessoas devem cumprir com as suas determinações também, que vai facilitar para os dois lados, né? Não, com certeza. Esses números são muito importantes para nós saber a qualidade e como é que está a nossa população, né, Bialas? Cara, mais de 45 mil atendimentos. 47 mil até 30 de setembro. Você tem noção de quantos mil itens de medicamentos foram proporcionados pelo BES? Assim, ó, a média semanal tá em 30 mil itens, mais ou menos, semanal. Média semanal. 30 mil itens. 5 dias da semana. Isso. 6 mil por dia. Sim. Isso é muito medicamento, gente. Que loucura, cara. Esse tipo de bate-papo que eu estou tendo contigo agora, Alexandre, eu acabo aprendendo também, porque eu não tinha noção mínima. Cara, é muita coisa, velho. Nossa. E além da medicação, o pessoal da farmácia encaminha a alimentação daquelas pessoas que necessitam, que usam sonda, fraldas, a gente disponibiliza fraldas para geriátricas, para pacientes acamados. Então é um trabalho bem legal que a equipe da farmácia lá presta.
Quantos mil habitantes nós temos hoje em São Paulo Missões? 5, 6 mil, mais ou menos? 6 mil? 6 mil. 6 mil, mais ou menos, né? Vejam só. Em termos comparativos, em termos de percentual, quantas pessoas, claro que repetidamente algumas vêm na mesma semana e tal, é normal, isso acontece, mas é muita gente mesmo, cara. Então há de se ter essa responsabilidade. Volto a frisar. Responsabilidade no momento de cumprir com os agendamentos. Isso. Friso de novo que a demanda é bem grande, Bialas, tá? Em torno de 200 e poucos atendimentos diários lá. Então, se a pessoa não consegue comparecer, agendou, nos avisa, a gente consegue encaixar uma outra pessoa, tenta antecipar. Então é um trabalho que a gente precisa conscientizar a pessoa que é necessário, né, Bialas? Não tem por que não nos avisar. Claro. Como que faz para atender essa demanda toda? Não deve estar sendo fácil, né? Com certeza. O pessoal lá sempre tem atendimentos. A equipe está dando o suporte necessário para isso. A equipe lá é bem capacitada, tá? 4, 5 técnicos, 3 enfermeiras, 5 médicos, como eu te frisei. Secretário Adriano nos ajuda, sempre presente. Prefeito Berdan, vice-roque, bem atuantes. Então a gente tem todo o suporte necessário. Tá certo. Alexandre, muitíssimo obrigado por ter conversado contigo. Foi muito oportuno ter tomado conhecimento de todos esses números que são estratosféricos. Cara, me surpreendeu e eu acredito que você que está visualizando vai se surpreender também, porque são milhares, né? E não fechou um ano, fechou 9 meses. Nós estamos entrando agora no 10º mês do ano. Então é uma demanda muito grande. Isso. Microfone à disposição aí, Alexandre. Obrigado, Bialas, pelo espaço. Agradeço o prefeito Berdan e o vice-roque também pelo espaço cedido para mim. Eu estou à disposição, Bialas, quando quiser conversar comigo. Aqui. Aí eu volto logo falar contigo aí. Com certeza. Muito oportuno esse bate-papo aí. Eu convido para conhecer nossa OBS lá e podemos gravar de lá, podemos fazer um trabalho legal com o pessoal que está lá conosco. Eu estive lá outro dia, conversei com o secretário Adriano, e aí eu intimei ele de Adriano, vem cá. Você poderia pagar um almoço, alguma janta, para a gente vir mais seguido para cá conversar? Cara, não me incomodou mais. Mas olha... É normal isso acontecer com ele? Não é normal não, Bialas. Não é normal não. Não, é brincadeira, estou brincando, claro que sim. Mas é essa parceria, esse contexto de amizade que vocês têm, de trabalho, isso é muito gratificante, que quem ganha é a comunidade, porque vocês estão ali se doando ao máximo para que todo mundo possa usufruir do bom e do ótimo atendimento, que o principal de tudo sempre é a saúde, né, Alexandre? Acredito assim, ó, eu hoje estou no cargo de coordenador da OBS a convite do secretário Adriano, então a gente tem uma amizade muito boa e acredito que a confiança é o passo de tudo, né, Bialas? Então, eu tô lá hoje pelo secretário Adriano. Ano passado eu era coordenador dos esportes aqui no município, já tinha a confiança do prefeito Berdan, que era no mandato passado. Na gestão passada, né? Isso. Então, hoje estou lá a convite do secretário Adriano. Conversados então, Alexandre. Certo, Bialas. Prazeraço, até a próxima. Logo eu volto a falar contigo aí, tá bom? Valeu. Combinado então. Até mais.